Pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou explicar a matéria do Simple Present e vou corrigir as atividades com vocês, ok? Então, vamos lá. Essa é a mesma atividade que eu postei para vocês sobre Simple Present, né? Então, eu vou ler algumas partes e vou explicando. Então, usamos os verbos no presente para expressar ações rotineiras, hábitos que temos, além de fatos, generalizações, né? Aí eu coloquei um exemplo em português para vocês verem como não é tão diferente do português, o inglês, no Simple Present. Então eu tenho aqui, ó, eu sempre jogo futebol com meus amigos. É uma rotina, é um hábito meu. E aí em inglês fica I always play soccer with my friends. Ok? E aí eu fiz aqui apresentei aqui essa parte de review para que vocês pudessem relembrar os pronomes pessoais que nós vimos já no primeiro bimestre, né? Então, eu tenho I, eu, you, você, she, ela, he, ele, it, ele ou ela, para coisas ou animais, we, nós, e daí eles ou elas, né? E o vocabuláriozinho que eu vou utilizar ao longo das atividades, né? Mother, mãe, father, pai, brother, irmão, sister, irmã, friend, amigo. E alguns verbos também. To go, que é o verbo ir, to eat, comer, to drink, beber, to cook, cozinhar. Tá? Esses vão estar presentes nas atividades de vocês, nos exercícios. Então, vamos lá. Primeira forma no presente, no Simple Present, é a afirmativa. Então, na forma afirmativa, a gente vai usar o verbo na forma infinitiva, sem a preposição to. Então, eu tenho aqui o to play, que é o verbo jogar. Quando eu vou usar na frase, no Simple Present, eu não uso to. Eu vou usar I play soccer with my friends in the morning. Eu jogo futebol com meus amigos pela manhã. Tá? Na terceira pessoa do singular, tem uma marcação nesse verbo. Quando for he, she, it, ele ou ela, o nome de alguma pessoa, né? Alguma coisa. Nós vamos acrescentar o verbo s, es ou ies, dependendo do verbo, né? No caso, nos verbos que terminam em y e são antecedidos por vogal, a gente vai acrescentar s normal. Ó. Neymar plays in Europe. Neymar joga na Europa. Nos verbos que terminam com y e são antecedidos por consoante, no caso de study, eu vou tirar o y e vou usar yes, né? A gente já viu isso numa explicação anterior. Julia studies é Dr. João. Julia estuda no Dr. João. E aí tem essa regra que eu expliquei para vocês aqui, acabei de explicar, né? E aí, continuando, verbos que terminam com o, como o caso de go, nós vamos acrescentar es, só na terceira pessoa, tá, gente? Só quando é ele ou ela. My friend goes to the cinema. Minha amiga vai ao cinema. Verbos que terminam em O, que terminam em H, acrescentamos ES na terceira pessoa, tá? Quando é o caso do go, she goes, ou do watch, né? Que fica he watches, ela assiste, ele assiste. Continuando. Na forma negativa, como é que eu faço como é que eu nego em inglês no Simple Present, no presente? Nós usamos auxiliar do mais o not. Ou então a gente pode usar a forma contracta que é don't, que é a mais utilizada, tá? E vem sempre antes do verbo. Então, eu quero dizer que eu não estudo no Dr. João. Vou dizer I do not, ou então I don't study at Dr. João every day. Então, para se referir à terceira pessoa, a gente também tem um auxiliar diferenciado. Não vai ser o do, vai ser o does. Então, a gente vai usar o does mais o not. Does not, ou então doesn't, que é a forma contracta, tá? E o verbo nesse caso volta ao normal. Ele não vai ter S, nem S, nem ES, tá bom? Fica o verbo normal, como tá aqui no exemplo. Ó. Neymar does not play in Europe. Neymar não joga, né? Na Europa. Julia doesn't study at Dr. João. Ela não estuda. Então, doesn't vem antes e o verbo study fica na forma infinitiva normal. My friend doesn't go to the cinema. Meu amigo não vai ao cinema. Mesma coisa, tá? E na forma interrogativa, para fazer perguntas, a gente vai usar auxiliar do ou does para o does para a terceira pessoa, né? E o do para as outras pessoas, né? No início da frase, sempre o do ou does no início da frase. Então, é o exemplo. Ó, do you like me? Você gosta de mim? Olha o do no início fazendo a pergunta. Do you play soccer? Você joga futebol? E aí na terceira pessoa, quando for ele ou ela, né? Nós vamos usar o does. Does Julia study at Dr. João? Julia estuda no Dr. João? Does Neymar play in Europe? Neymar joga na Europa? Ok? E aqui tem esses quadrinhos que vão auxiliar vocês até a compreender, tá? Continuando. E aí, usando
o verbo to be no presente, aquele verbo que a gente, né, que vocês já tiveram contato aí ao longo dos anos com ele, que é o verbo ser e estar. Ele é utilizado em várias situações do cotidiano para expressar sentimentos, estados, emoções. E aí aqui eu coloquei um quadrinho que tem a forma afirmativa do verbo to be, ó. I am, eu sou, you are, você é, he is, she is, it is, ele ou ela é. We are, they are, we are, nós somos, they are, eles são, eles ou elas são, ok? Então tem a forma contracta aqui. Tem a forma negativa. Para negar, super tranquilo, você vai usar só o not depois do verbo. I am not, you are not, he is not, tá? Ou então a forma contracta aqui, ó. O I am não tem, you aren't, he isn't. E perguntando, o verbo muda de posição. Aqui ele não era I am. Quando eu for perguntar, am I? Aqui não é you are. Se eu for perguntar, are you? Muda de posição, ok? E aqui embaixo tem essa explicação mais detalhada que eu acabei de dar para vocês. E aí vem os exemplos, ó. I am worried with the situation. Eu estou preocupada com esta situação. She is a good nurse. Ela é uma boa enfermeira. O verbo é e o is é o é. He is not happy. Ele não está feliz. Are you sad with me? Você está triste comigo? Ok? Para fazer respostas curtas, nas perguntas que forem feitas, nós vamos usar, quando for o verbo to be, o do, né, no caso, nós vamos utilizar o do também na resposta. Ó. Do you play soccer? Você joga futebol? Se a sua resposta for afirmativa, você vai dizer yes, I do. Se não, no, I don't. Mesma coisa aqui, ó. Does Julia study at Dr. João? Ó, perguntou com does, responde com does. Yes, she porque Julia é ela, né? She does. Ou no, she doesn't. Agora com o verbo to be. Are you okay? Você está bem? E aí você vai responder com o verbo respectivo para eu, né? Yes, I am. Sim, eu estou. No, I'm not. Não, não estou. Ok? Continuando. Adverbs of frequency. Advérbios de frequência. Nós temos alguns advérbios de frequência. Eu coloquei aqui os mais utilizados. Ó. Always, que é sempre, 100%, né? Often, frequentemente, 90%. Sometimes, 50%, às vezes. Rarely, raramente. Never, nunca. Então, os advérbios de frequência virão sempre antes do verbo regular nas frases e depois do verbo to be. Essa é uma regra, tá? Verbo regular. Verbo to be, vocês sabem que é o is, o am e o are, né? Quando tiver is, am e are, o advérbio virá depois, ó. She is always studying. Ela está sempre estudando. E nos outros casos, dos demais verbos, o advérbio vai vir antes. I never study at night. Eu nunca estudo à noite, tá? Continuando. Present expressions, as expressões que nós usamos em frases no presente, tá? Então tem now, que é agora, every day, todos os dias, in the morning, de manhã, in the afternoon, à tarde, at night, à noite, today, que é hoje, ok? E aí, apresentei aqui para vocês também as question words, que são as palavras interrogativas. A gente viu um pouquinho elas antes, lá no primeiro bimestre, né? Então, nós temos aqui as mais usadas, né? What, que a gente usa para coisa, né? O que? É o que? Qual? What's your name? Qual é o seu nome, né? When, que é para tempo, quando, né? When is your birthday? Quando é seu aniversário? Where, que é para lugar, onde? Where is the bus stop? Onde é o ponto de ônibus? Who, que é para pessoa, quem, né? Significa quem. Who is your English teacher? Quem é a sua professora de inglês? Whose, que é posse, significa posse, né? De quem? Whose is this book? De quem é esse livro, né? Why, que é o foco na razão, né? A tradução é por quê, né? Why are you late? Por que você está atrasado? E aí, how, que é expressa modo, né? Que é como. How are you today? Como você está hoje, né? E aí vem uma explicaçãozinha aqui, ó. Em resposta a perguntas com why, usamos because. Então, em inglês nós temos o why para pergunta e because para resposta. Só isso, não tem mais além dos dois. Então, I'm late because the bus had a problem. Estou atrasada porque o ônibus teve um problema. E a palavra how, ela também pode ser combinada com outras e formar question words compostas, né? Como é o caso do how old, que pergunta a idade. How old are you? Qual é a sua idade? Ou how much? How much is this shirt? Quanto custa essa camisa, né? Com esse quanto, né? Quanto é how much?
How many students are there in the class? How many? Quantos? E já é de quantidade. Quantos alunos existem na sala? Ok? Então, eu vou continuar aqui, mas no próximo vídeo para explicar, para fazer a correção, para não ficar um vídeo muito longo para vocês, ok? Então, um abraço e no próximo vídeo a gente vê a correção.